Boa tarde a todos. Constatada a presença do número legal de vereadores, damos por aberto os trabalhos da reunião ordinária da Comissão de Fiscalização, Controle, Obras e Serviços Públicos. Colocamos em votação a ata da reunião extraordinária realizada no dia 16 de novembro, às 13 horas, e que se encontra à disposição de todos junto ao site da Câmara Municipal. Vereadores que aprovam a ata permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. Aprovada por unanimidade. Comunicamos também que foi recebido por esta comissão, na data de 17 de novembro de 2021, o projeto de lei complementar do Executivo número 0176/2021, que delimita os locais que especifica como Zona Especial de Interesse Social, de propriedade de Import Direct, Importadora e Comercial Limitada, no bairro Figueira, e da outras providências. De imediato fica designado, então, o vereador Marcos Mig Knors como relator da presente matéria. Comunicamos também que foi recebido por esta comissão, na data de 17 de novembro de 2021, o projeto de lei complementar do Executivo, número 177, que institui o Programa Especial de Recuperação e Regularização de Dívidas, denominada Recupera Santa Rosa, a ser desenvolvido pelo Poder Executivo com o objetivo de promover a recuperação e a regularização de créditos da Fazenda Pública do município de Santa Rosa. Autoriza a concessão da remissão total e a anistia dos créditos tributários relacionados à contribuição para o custeio do Serviço de Iluminação Pública, CIP, incidente sobre os imóveis não edificados, de que trata o inciso 2º do artigo 5º da Lei Complementar Municipal número 129, de 28 de dezembro de 2018, no que pertine ao correspondente lançamento do ano de 2020 e da outras providências. Regime de urgência. De imediato fica designado o vereador Douglas Calisto como relator da presente matéria. Comunicamos que foi recebido por esta comissão, na data de 26 de outubro de 2021, o projeto de lei do Legislativo número 58, de autoria da mesa diretora, que homologa crédito adicional extraordinário aberto e incorporado ao orçamento do ano 2021, junto à Fundação Municipal de Saúde de Santa Rosa, decorrente do surto epidêmico de coronavírus, Covid-19, no valor de R$1.680.000, regime normal. De imediato, então, fica designado o vereador Vitor De Conte como relator da presente matéria. Comunicamos também que foi recebido por esta comissão, na data de 26 de outubro de 2021, o projeto de lei número 36, que acresce o inciso 4º ao artigo 87 da Lei Municipal número 4.541, de 22 de junho de 2009, que consolida a legislação sobre o desenvolvimento do município de Santa Rosa. Em regime normal, de imediato fica designado o vereador Douglas Calisto como relator da presente matéria. Informamos aos integrantes da comissão que, se houver necessidade de proceder a alguma diligência ou a convocação de alguma autoridade para prestar esclarecimento sobre a matéria, pode ser solicitado diretamente ao vereador relator. Passamos agora de imediato, então, à leitura do voto do vereador relator Marcos Knors, referente ao projeto de lei legislativo número 49. Com a palavra, vereador. Boa tarde a todos. Projeto de lei 049/2021. Autoria Poder Legislativo. Relator Marcos Knors. Emenda dispõe sobre a iluminação da via pública na comunidade quilômetro 3 e da outras providências. Conclusão do relator favorável à tramitação da matéria. O presente projeto de lei legislativo 049/2021, de autoria do vereador Maico Zamboni, dispõe sobre a denominação das vias públicas localizadas no quilômetro 3 em nosso município. Em sua justificativa, o vereador proponente expõe as razões para solicitar denominações, incluindo, como parte do projeto de lei, os respectivos históricos do senhor Edgar Justen e da senhora Olentina Lídia Justen, ambos em memória. Acompanhem certidões de identismo emitidas pelo Executivo os demais documentos necessários para trâmites do projeto. Em tempo após a necessidade, substituir a modificação e redação do artigo 4, acrescentar o artigo 4A ao projeto por meio de emenda à comissão, de forma a deixá-lo em conformidade com a legislação vigente, tendo em vista que determina o artigo 210 do Plano Diretor em nosso município. Emenda modificativa. Fica alterada a redação do artigo 4 do projeto de lei legislativo 49, de 11 de outubro de 2021, passando a conter a seguinte redação. Artigo 3. O proprietário do loteamento deve proceder com
identificação das referidas ruas, conforme determina o artigo 210 do Plano Diretor do município. Fica o poder, redação anterior dizia, fica o Poder Executivo autorizado a proceder à instalação de placas de identificação da referida rua, bem como efetuar a comunicação dessa denominação às empresas fornecedoras de serviços e distribuição de água e energia elétrica. Emenda aditiva. Fica acrescentado o artigo 4A do projeto de lei legislativo 49, de 11 de outubro de 2021. Artigo 3A. Fica o Poder Executivo autorizado a efetuar a comunicação dessas denominações às empresas fornecedoras de serviços de distribuição de água e energia elétrica, como também às empresas de transportes e telegrama e encomendas. Por fim, destaco que as obras de infraestrutura devem ser somente iniciadas após a obtenção da licença de instalação junto ao setor responsável do município. Ressalto mais uma vez que a responsabilidade por identificar as vias públicas do loteamento é exclusiva do proprietário, não ocorrendo quaisquer ônus ao município. Expostas as razões acima descritas e feita a análise do projeto em pauta, este vereador emite parecer favorável com emendas à aprovação do projeto de lei 049/2021, com origem do Poder Legislativo. Vereador relator Marcos Knorrs. Acompanhe os votos dos relatores demais vereadores. Vereador Douglas Calisto, presidente da comissão, e vereador Vitor De Conte. Obrigado, vereador. Colocamos em votação, então, o voto do relator, sendo que os vereadores que aprovam permanecem como estão e os contrários manifestem-se. Aprovada por unanimidade. Passamos também agora à leitura do voto do vereador relator Marcos Knorrs, referente ao projeto de lei legislativo número 50. Com a palavra, vereador. Projeto de lei 050/2021, autoria Poder Legislativo Municipal. O presente projeto de lei legislativo 050/2021, com a autoria do vereador Maico Zambona, dispõe sobre a denominação de vias públicas localizadas no bairro Cruzeiro, em nosso município. Em sua justificativa, o vereador proponente expõe as razões para solicitar a denominação da estrada, fazendo ajuntar no projeto de lei certidão de óbito de ineditismo, bem como dos demais documentos necessários para os devidos termos do projeto que nomeiam as vias urbanas da rua Edmundo Schagler e da rua Juventil Antônio Jansen. Em tempo, aponta a necessidade de substituir a modificação da redação do artigo 4, acrescentar o artigo 4A ao projeto, por meio da emenda de comissão, de forma de deixá-lo em conformidade com a legislação vigente, tendo em vista que determina o artigo 210 do Plano Diretor do nosso município. Emenda modificativa. Fica alterada a redação do artigo 4 do projeto de lei legislativo 050, de 11 de outubro de 2021, passando a conter a seguinte redação. O proprietário do loteamento, artigo 3. O proprietário do loteamento deve proceder com identificação das referidas ruas, conforme determina o artigo 210 do Plano Diretor do município. Redação anterior dizia: artigo 3º. Fica o Poder Executivo autorizado a proceder à instalação de placas de identificação da referida rua, bem como efetuar a comunicação dessa denominação. Emenda aditiva. Fica acrescentado o artigo 4A ao projeto legislativo 050 de 11 de outubro de 2021. Artigo 3º-A. Fica o Poder Executivo autorizado a efetuar a comunicação dessas denominações às empresas fornecedoras de serviços de distribuição de água, energia elétrica, como também de empresas de transportes e teleentrega. Por fim, destaco que as obras de infraestrutura devem ser somente iniciadas após a obtenção da licença de instalação, junto ao setor responsável do município. Ressalto, mais uma vez, que a responsabilidade de identificar as vias públicas do loteamento é exclusiva do proprietário, não ocorrendo qualquer ônus ao município. Expostas as razões acima descritas e feita a análise do projeto em pauta, este vereador emite parecer favorável, com emenda de aprovação do projeto de lei 050/2021, com origem do Poder Legislativo.
relator, o vereador Marcos Knorrs, acompanha os votos do relator, o vereador Douglas Calisto, presidente da comissão, e vereador Vitor Leconte. Obrigado, vereador. Colocamos em votação o voto do relator, sendo que os vereadores que aprovam permanecem como estão, os contrários manifestem-se. Aprovado por unanimidade. Passamos também agora à leitura do voto do vereador relator Marcos Knorrs, referente ao projeto de lei legislativa número 54. Com a palavra, vereador. Projeto de Lei 054/2021, Poder Legislativo Municipal. Voto do relator. O presente projeto de lei legislativo 054/2021, de autoria do vereador Máximo Altemir Martins, propõe a implantação de gratuidade e reserva de vagas aos condutores idosos na área demarcada como estacionamento rotativo em nosso município. Ocorre que, referente à isenção proposta, o município já possui legislação pertinente, conforme pesquisa realizada por esse vereador e, da mesma forma, registrado no parecer da Comissão de Cidadania e Justiça, redação final com data 13 de novembro anterior. Ressalta ainda que, de acordo com o Instituto Gama de Assessoria de Órgãos Públicos, IGAM, conforme registro na consulta número 226.215/2021, a eventual concessão de gratuidade depende da iniciativa do Poder Executivo. Portanto, neste caso, cabe ao Poder Legislativo apenas reafirmar em legislação municipal o percentual de vagas para idosos nos termos legislativo federal. Desta forma, foi apresentada emenda modificativa proposta pelo vereador Sr. Rafael Rufino da Costa na Comissão de Cidadania e Justiça, redação final, com o seguinte texto: emenda modificativa. Alterada a redação do artigo 1º do PL 54/2021, modificando o parágrafo 3º que fora acrescentado no artigo 2º da Lei Municipal número 5.423. A redação anterior dizia: o artigo 1º acrescenta o parágrafo 3º do artigo 2º da Lei Municipal número 5.423, de 29 de dezembro de 2017, que passa a vigorar com a seguinte redação: artigo 2º. Segundo, terceiro, quarto e quinto, parágrafo 1º e 2º, nova redação. Então, primeiro, artigo 1º, acrescenta o parágrafo 3º do artigo 2º da Lei Municipal número 5.423, de 29 de dezembro de 2017, que passa a vigorar com a seguinte redação: artigo 2º, parágrafo 1, 2 e 3 e 4 e 5, fica assegurada a reserva de 5% do total das vagas aos motoristas idosos, as quais deverão ser posicionadas de forma a garantir a melhor comodidade aos idosos. Por fim, destaco que o cumprimento da lei aqui proposta deve ser observado pelo Poder Executivo e os membros do Conselho Municipal de Trânsito, órgão competente que possui o diagnóstico mais detalhado das vias do nosso município. Expostas as razões acima descritas e feitas análise do projeto em pauta, esse vereador emite parecer favorável à aprovação do projeto de lei 054/2021, com origem do Poder Legislativo, contendo também pertinente aprovação à emenda modificativa proposta pelo vereador Rafael Rufino da Costa, na Comissão de Cidadania, Justiça e redação final. Vereador relator Marcos Knorrs, acompanha o voto do relator, vereador Douglas Calisto, presidente da comissão, e vereador Vitor Leconte, membro da comissão. Desta forma, cumprida toda a tramitação necessária, encaminhamos o referido projeto de lei 054/2021 ao senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores para dar prosseguimento aos demais termos legislativos. Sala de sessões, 17 de novembro de 2021. Obrigado, vereador. Colocamos em votação o voto do relator, sendo que os vereadores que aprovam permanecem como estão, os contrários manifestem-se. Aprovado por unanimidade. Encaminhe esses projetos com os votos para o senhor presidente da Câmara Municipal para dar sequência aos demais trâmites legislativos. Damos por encerrada a presente reunião, deixando convocados os senhores vereadores para a próxima reunião ordinária,
que será realizado no dia 22 de novembro de 2021, segunda-feira, às 11 horas. Obrigado pela presença de todos. Boa semana.